Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o terceiro princípio essencial da cultura oceânica, que diz assim: o oceano exerce uma influência importante no clima. Vamos entender melhor isso? As pessoas vivenciam a influência do oceano no clima a todo momento, e muitas vezes em eventos dramáticos, como ciclones tropicais, tufões e furacões. Vocês já ouviram falar do El Niño? Eu vou deixar um link aqui para vocês aprenderem mais sobre esse fenômeno. De forma global, o oceano troca continuamente dióxido de carbono, um importante gás do efeito estufa, com a atmosfera. No entanto, a cada ano, mais dióxido de carbono é armazenado no oceano do que é liberado, fazendo que o oceano seja como uma grande pia para o dióxido de carbono. O que acontece? Os seres oceânicos, eles fazem trocas gasosas com a atmosfera. As algas e os fitoplânctons, eles usam o dióxido de carbono. O dióxido de carbono na atmosfera impede que o planeta congele. Com o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, resultado da queima de combustíveis como o petróleo e o carvão, que vai sair das indústrias, dos escapamentos dos carros, o planeta está aquecendo. Está havendo um desequilíbrio nessa troca. O oceano não dá conta de usar tanto gás. Ele está aquecendo e sua vida marinha sendo prejudicada, como os corais, que estão ficando brancos e morrendo. Também o gelo está derretendo, aumentando o nível do mar. As correntes oceânicas permitem que o oceano absorva, armazene e transfira calor. Essas habilidades permitem que o oceano tenha uma influência crucial no clima. Na aula passada, nós vimos o ciclo da água, onde a maior parte da chuva que cai em terra originou-se da evaporação do oceano. À medida que a água evapora do oceano, ela se transforma em vapor de água, que é incorporado à atmosfera. Parte desse vapor de água sobe e ajuda a formar as nuvens, de onde cai a chuva. Eu deixei aqui para vocês um link de um experimento do Manual do Mundo que vai mostrar bem bacana para vocês a questão das correntes oceânicas. Então, o oceano é um elemento chave no sistema climático global, mas há muitos anos os processos oceânicos têm estado relativamente ausentes das discussões sobre as mudanças climáticas. O oceano exerce um controle fundamental sobre o clima e as condições meteorológicas, transporta energia e domina os ciclos da água e do carbono, moderando as oscilações de temperatura e mantendo a estabilidade da composição da atmosfera. Então eu trouxe para vocês um dos efeitos das mudanças climáticas, que é a elevação do nível do mar. Aqui está uma foto da Praia do Leste, em Iguape, município vizinho aqui à nossa cidade, que está mostrando que os moradores estão perdendo as suas moradias devido às fortes ressacas. A temporada de ressacas vai de abril a setembro. É nesse período que os ciclones extratropicais, formados entre a Argentina e o Rio Grande do Sul, avançam para o sudeste do Brasil, gerando ondas de muita energia e grande elevação do nível do mar. Ressacas são um fenômeno natural, ressalta o físico e meteorologista José Marengo. Mas, com o aquecimento global, elas ficam mais frequentes e intensas. O calor da água do mar aumenta a força dos ventos, que por sua vez geram ondas maiores, que batem mais alto na infraestrutura da cidade. Essas ondas também chegam mais longe com o aumento do nível do mar, causado pelo derretimento de geleiras e a expansão de volume de águas aquecidas. Vamos entender melhor fazendo uma experiência? Eu vou deixar esse link aqui para vocês também, para vocês fazerem uma experiência muito bacana para entenderem melhor a questão das ressacas. Então, desde 92, a geóloga Célia Souza, ela monitora o nosso litoral. E ela trouxe esse mapa que diz assim:
Onde está o risco vermelho, tem um risco muito alto de erosão da parte aí das nossas praias. Então a gente vê aqui, ó, desde Iguape, Ilha Comprida, aqui, ó, a nossa Ilha do Cardoso, com esse risco vermelho bem forte, mostrando essa dinâmica aí do avanço do mar. Então, como a gente viu, né, na Ilha Comprida e em Iguape, as casas estão espalhadas pela orla, foram construídas a quilômetros de distância da água, mas o oceano as alcançou. Há um jogo de empurra-empurra de dinâmicas costeiras instáveis e imprevisíveis, com muita coisa em jogo. É mar, rio, laguna, chuva, onda, eventos extremos, diz Célia. O Albino de Souza, de 70 anos, comprou uma casa na Praia do Leste em 1998. Fiquei uns anos sem vir. Quando cheguei em 2010, ela estava ali, dentro do mar. Diz ele, apontando para um ponto 50 metros adiante, ao redor de destroços de casas na areia. Então, constantemente, nós vemos essas mudanças climáticas, principalmente nos últimos anos. Eu deixei para vocês 4 vídeos de 2016, 2018, 2019 e 2020 mostrando como que estão sendo as ressacas na nossa região. Bom, falando em mudanças climáticas, eu também fiz uma experiência e deixei umas perguntinhas para vocês responderem. Nessa primeira situação, eu usei um prato, um copo com água até em cima e algumas pedras de gelo. A pergunta é, será que quando esse gelo derreter, a água vai vazar do copo? Chegamos ao fim da nossa experiência e podemos ver que nem um pouquinho de água vazou. Para a segunda situação, eu escolhi colocar um gelo colorido em cima de uma superfície e um pouquinho de água embaixo no prato, para a gente ver esse degelo, se o nível do mar vai aumentar. Bom, agora que vocês já observaram as duas situações, eu vou deixar para vocês algumas perguntinhas. Nessas duas situações, qual oceano eu quis representar? Na primeira situação, será que foi o Ártico ou o Antártico? E na segunda situação, onde o nível do mar aumentou? Na primeira ou na segunda situação? Outra perguntinha. Se o gelo do Polo Norte derreter, o nível da água do oceano aumenta? Bom, chegamos ao final do nosso experimento. O gelo já derreteu todo. E olha lá como ficou a fita de marcação. Então aqui eu trouxe para vocês o Polo Norte, onde está o Oceano Ártico, e o Polo Sul, onde está o Oceano Antártico. Veja a quantidade de gelo que cada um tem. No Oceano Ártico, nós vamos perceber que o gelo está flutuando no oceano, nos famosos
icebergs, que são grandes blocos de gelo. Já no Oceano Antártico, o gelo está em cima da superfície da Terra, num continente que a gente chama de Antártida. Então nós vemos aqui que o gelo fica sob a Terra. E aí, eu deixo essa questão para vocês. Onde será que vive o urso polar? O que está acontecendo com ele, que ele está meio estranho nessa foto, não está? Bom, para finalizar nossa aula, eu trouxe mais algumas informações. O IPCC, que é a sigla em inglês do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, que é um programa da ONU criado para divulgar informações sobre essas mudanças, diz assim para nós, que os oceanos se aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram e o nível do mar aumentou. De 1901 a 2010, a média global do nível do mar aumentou 19 centímetros à medida que os oceanos se expandiam, devido ao aquecimento e ao derretimento do gelo. A extensão do gelo marinho no Ártico diminuiu em todas as décadas sucessivas desde 1979. Dadas as concentrações atuais e as emissões contínuas de gases de efeito estufa, é provável que o final deste século registre um aumento de 1 a 2 graus Celsius na temperatura média global acima do nível de 1990, cerca de 1,5 a 2,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Os oceanos do mundo se aquecerão e o derretimento do gelo continuará. Em 2100, prevê-se que o aumento médio do nível do mar seja de 24 a 30 centímetros em 2065 e de 40 a 63 centímetros em relação ao período de 1986 a 2005. A maioria das consequências da mudança climática persistirá por muitos séculos, mesmo se as emissões forem interrompidas. Você tem ideia do que podemos fazer para combater essas mudanças climáticas? Então compartilhe conosco e até a próxima aula.